Hello, galera, quanto tempo, Maera aqui. Gente, eu vi que tá geral com hiperfoco no Michael Jackson depois que saiu o filme dele, inclusive eu. Então eu vim fazer as minhas considerações. Gente, eu tô maravilhada com o filme. Se você ainda não viu, vai ver, vale muito a pena. E algumas observações que eu quero fazer. Eu tenho 34 anos, então eu fui uma criança que acompanhou a trajetória do Michael Jackson, né? Não desde que ele era criança, mas principalmente a conturbação que foi em torno do nome dele em relação a nossa, não saiu. Tabloides, é assim que fala? Tabloides. E todas as polêmicas. E realmente, agora a minha visão como criança dessa época, ficava tudo uma névoa, ficava tudo muito conturbado mesmo, assim, em relação, né, a ele ter mudado bruscamente de aparência. Ficava um resquício ali de dúvida dele realmente não se aceitar. E agora como adulta, né, vendo assim a trajetória dele, eu entendo, muita gente criticou porque o filme pegou leve em várias partes, lembrando que essa é só a primeira parte, né, do começo da ascendência dele, mas não dá pra negar que ele é um fenômeno. E o que eu achei legal é que ele tá sendo apresentado pra essa nova geração dessa forma, sabe? Que, tipo assim, a gente, né, já tinha resquícios ali de toda aquela falação em volta do nome dele, mas pra quem não conheceu, não viu ele em vida, é muito legal que seja apresentado. Inclusive eu tinha assim por cima, mas não sabia que era tão forte os abusos do pai dele. Inclusive o filme, ele pega leve, mas de uma forma ok, porque eu acho que dá pra ficar bem nítido no filme que não era só aquilo, né? Apareceu só uma cena do pai dele batendo bastante, ele chorando bastante, ele ainda pequeno. A gente sabe que ele sofria agressões constantes, ameaças constantes. Fica claro no filme, tanto que tem uma altura da vida dele que ele contrata um cara fodão pra despedir o pai dele por ele. Então você vê que o pai dele chantageava e ele nunca abandonou os irmãos, isso é legal também. Mesmo ele já tendo uma carreira de sucesso, ele acabava cedendo às chantagens do pai e levando os irmãos. E eu achei muito legal, assim, a visão dele de moda, de tudo que ele inovou. E, gente, retrata muito também a sensibilidade que ele tinha, sabe? De ser uma pessoa incompreendida, o tamanho da sensibilidade dele, o tamanho da genialidade dele, acho que fica muito bem retratada. E é muito bonito, assim, ver a conexão mesmo que ele tinha com as crianças, por ele ter essa sensibilidade mesmo, sabe? Várias fases, tem algumas cenas, aliás, dele no hospital e ele sempre conversava com as crianças. Quando ele teve o acidente que ele perdeu o cabelo, ele doou um fundo enorme para quem tava ali, e a criança por criança conversava. Então ele sempre teve essa identificação. Então a gente começa a entender melhor, assim, pelo que ele passou, sabe? E, enfim, da humildade dele, né? Ele, quando criou o Thriller, todo mundo falava, mas é você que é o criador, você que escreve as músicas, você que produz, você que faz tudo. E mesmo assim, ele ainda sendo resistente a colocar o nome dele à frente do projeto, né? Tentando achar um nome ali pra dar um merchan. E incrível, assim, quão grande era a criatividade dele, né? Como que saía realmente tudo da mente dele e as coisas que ele produzia. E claro que até hoje é muito atual ainda, tá muito presente, né? Todos os álbuns que ele deixou, os grandes sucessos que ele fez. E que legal agora que essa nova geração tenha a oportunidade de ver ele com esses olhos que o filme retrata, entendendo que foi uma criança muito explorada desde criança, que foi alguém que meio que não teve a oportunidade de ter uma infância, não teve uma infância comum, saudável, porque estava a maior parte do tempo trabalhando, ou toda a parte do tempo trabalhando. E ele, depois que alcançou o fenômeno, o sucesso que ele alcançou, pôde se reconectar de novo com essa criança interior dele e quis, né, viver isso, e vivia isso através das crianças que ele rodeava. E eu achei muito legal, muitas pessoas defendendo. Ele foi inocentado de tudo, inclusive ele perdeu muito dinheiro. E era tanto sensacionalismo da mídia que a gente acabava, assim, que viveu nessa época que ele estava sendo acusado, que, se eu não me engano, foi entre o comecinho dos anos 2000 ali, né? Teve uma antes e teve uma, acho que 2003, não sei.
Eu assisti muito vídeo em relação a isso, gente, e hoje na minha cabeça fica claro que realmente ele foi muito injustiçado, massacrado injustamente, que eram pessoas, sim, só atrás de se aproveitar da pureza, da inocência dele, da sensibilidade dele, né, de como as pessoas realmente se aproveitavam mesmo da bondade dele, sabe? Pessoas mercenárias que estavam atrás de aparecer e de tirar dinheiro mesmo. Só que, não sei, a minha visão de criança nessa época, realmente, a gente ficava com o pezinho atrás. Me conta se vocês também tinham isso e agora vocês reformularam aí o jeito que vocês veem ele. E foi muito lindo essa redescoberta de admirar um artista que realmente merece ser admirado de novo, sabe? De isentar ele de toda essa falácia e hoje eu sou uma das que sai em defesa dele por conta disso, por ter tido acesso novamente a essas informações, por ter outra maturidade, por conseguir enxergar amplamente tudo o que aconteceu, o fenômeno que ele foi. A gente não tinha tanto acesso nessa época a tanta informação, era só a televisão mesmo. E eu lembro daquele episódio que ele colocou o filho dele na varanda também, que foi o ó. Inclusive, eu sigo uma das netas dele, tem uma tatuagem que eu fiz inspirado nela, que eu acho ela incrível, eu acho ela demais. E toda a família dele continua muito talentosa. E eu acho muito legal como ele inovou, né? Figurino. É legal ver que os irmãos dele acompanhavam o estilo de figurino dele, o estilo de coisa, como ele foi aos pouquinhos conquistando o espaço dele com a própria genialidade, a própria cabeça dele e sempre se reconhecendo sim como um artista negro, apesar dessa história que soava muito estranha antigamente esse vitiligo dele. Também o filme não mostra, né, tantas as cirurgias. Eu fiquei sabendo que a primeira vez que ele teve que fazer foi por causa de um acidente que quebrou o nariz realmente. No filme fala que foi por causa de uma rinite, enfim. Mas dá pra você entender que ele fez várias outras alterações. Eu vi que foi o sobrinho dele que fez ele, cara, é muito parecido. Tipo assim, se você pegar as imagens que tem dos atores que reviveram os personagens no filme, tanto o segurança, quanto o Michael, quanto o pai dele, a semelhança física é surreal. Você realmente faz uma viagem no tempo. Eu achei, assim, incrível. As músicas te levam, é um filme leve, apesar, né, de ter histórias pesadas por trás. E como ele era incompreendido, né, a questão dos animais, eu fiquei sabendo que a girafa também foi depois e o chimpanzé também depois, mas achei muito bonitinho mostrar essa relação, assim, que ele não encontrava ninguém que o compreendesse, então ele gostava de ficar perto das crianças e dos animais, e hoje é totalmente plausível isso, né, e o vínculo que ele criava, né, com eles. Ai, gente, acho que é isso, me conta aí o que vocês acharam.